Olá, meus alunos. Estamos aqui para dar início da nossa próxima aula. Nossa aula, aliás, que é a expressão que algébrica. Muitos alunos me procuraram durante a semana para explicar esse assunto, logo porque é um assunto muito importante que vai servir para o resto da vida de vocês. Então, o primeiro passo é definir o que é uma expressão algébrica. São expressões matemáticas que apresentam letras e pode conter números. São também denominadas expressões literais. Então, toda expressão matemática que possui números e letras é chamado de expressão que algébrica. Lembrando que pode ser qualquer letra do alfabeto, mas as mais usadas são o X, o Y e o Z, e o A e o B. E aqui tem alguns exemplos de expressões algébricas. 2A mais B possui variáveis diferentes, pode vir variáveis iguais, não importa. Se vier números e letras, é chamado de expressão que algébrica. Dentro da expressão algébrica existe o valor numérico. E o que seria esse valor numérico? É o valor quando substituído vai encontrar a solução. Por exemplo, calcule o valor numérico de 2x mais 3a para x igual a 5 e a igual a 4. Então, peguei a expressão 2x mais 3a. Aonde tiver x, eu coloquei 5. 2 vezes 5 mais 3 vezes quem é o a? 4. 2 vezes 5, 10. E 3 vezes 4, 12. 10 mais 12 dá 22. No exemplo 2, calcule o valor numérico de 5x mais 7y para x igual a 3 e y igual a 2. Então, eu vou pegar a expressão 5x mais 7y. 5 vezes, quem é o x aqui? 3 mais 7 vezes, quem é o y? 2. E aí, você multiplica 5 vezes 3, 15, 7 vezes 2, 14. E 15 mais 14 dá 29. Então, gente, a expressão algébrica, ela possui seu valor numérico. É aquele valor que, quando é substituído, não altera o resultado. Então, onde tiver x, eu vou atribuir o valor e vou substituir. Dentro da expressão algébrica existe a simplificação. O que é simplificar? Algo que está grande vai ficar o quê? Pequeno. Então, para simplificar, iremos somar ou subtrair os coeficientes dos termos semelhantes e repetir a parte literal. Ele está falando, simplificar, aqueles que possuem termos semelhantes é aquele que possui a mesma variável. Então, 2x mais 5x. Depois eu peguei o 3a mais 8a. E aí eu somei os números, aqueles que possuem a mesma variável. Então, 2 mais 5, 7. E 3 mais 8, 11. Repete o A. Esse exemplo 2 aqui já é um pouquinho diferente. O número que está fora do parênteses vai multiplicar cada número que estiver dentro do parênteses. 2 vezes 3, 6 e repete o x. 2 vezes 4, 8 e repete x. Como as variáveis são iguais, você repete a variável x e soma os números. 6 mais 8, 14. Enfim, gente, a simplificação da expressão algébrica é diminuir uma expressão que está bem maior e vai se tornar bem menor. Dentro da expressão algébrica, existe uma linguagem para facilitar na resolução dos problemas. Por exemplo, o dobro quer dizer 2. De um número, ele diz qual é o número? Não. Então, você sempre coloca o x. Adicionado, que é mais 20. Então, dobro de um número, que é 2x. Adicionado, que é mais, e o 20. O outro exemplo, a diferença entre x e y. Se é a diferença, eu vou diminuir a variável x com menos, né? O outro, o triplo de um número qualquer, o triplo quer dizer 3. De um número qualquer, todas as vezes que vier essa palavra de um número, você vai representar por x. O triplo de um número, que é 3x, qualquer subtraído, que é menos, do quadruplo do número, então 4 vezes x, né? Essa daí ele veio só conferir se é eleitor dela mesma. O outro, adicionando os quíntuplos de um número. Então, 4 mais adicionar
Aí o quíntuplo de um número, 5x. Facinho, né? O outro, o quadrado de 2 menos e o quíntuplo de um número. O quadrado de 2, então 2 elevado a 2 menos o quíntuplo de um número, então 5 vezes x. Essa é uma linguagem na expressão algébrica que vocês vão encontrar muito lá na frente, né? Então vocês têm que aprender mesmo, de verdade mesmo. Existe a expressão algébrica uma classificação, monômio e polinômio. Monômios são expressões algébricas compostas apenas pela multiplicação entre número e incógnito. Então, todo número que tiver multiplicado com uma variável, ele está com monômio. 3x elevado a 4, ou x elevado a 5, 6xy, não tem elevação, né? Ele tem um número e as duas variáveis. E o polinômio são a adição quando vier 4 ou 5 termos, né? Aí chama de polinômio. Dentro do monômio existe uma estrutura. A parte numérica é chamada de coeficiente, a parte da variável ou letra é chamada de literal e o expoente vai ser igual a 2, né? Ele botou dois exemplos aqui, né? Se A é igual a 2x4, eu quero o coeficiente, é o 2, e o 4 é a parte literal. Esse daqui, quem é o coeficiente? É o 4, que essa aí é a parte literal. Bom, gente, espero que você tenha gostado, tenha começado a aparecer, entendeu mais, viu? Qualquer coisa você pode me chamar no WhatsApp, viu? Um abraço e até logo. Tchau!